Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje eu trouxe um devocional sobre uma advertência que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E o que é uma advertência exatamente, né? Jesus está dizendo da seguinte maneira: olha, cuidado com isso, né? E ele fala aqui, em essência, de 3 tipos de pecado. Vamos ler então o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e os versículos são do número 42 até o número 48, onde diz assim: E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfana e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Bem, irmãos, então, o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui sobre coisas que causam escândalo, né? E o que é escândalo? Como ele diz aqui no 42. Escândalo, meus irmãos, é quando você comete uma situação, comete um pecado, enfim, algo que vai tornar outra pessoa descrente. Então, por exemplo, você comete um pecado, outra pessoa fica sabendo desse pecado que você cometeu e ela vai dizer assim: nossa, essa pessoa fala tanto de Jesus e tá fazendo isso, então eu não quero seguir Jesus. Ou seja, escandalizar é você fazer com que outra pessoa se aparte da fé em Jesus Cristo. Isso é um escândalo. Então veja que no 43 ele fala sobre a mão que escandaliza, ou seja, a mão que leva outra pessoa para longe de Cristo. Então, irmãos, vai falar aqui de uma mão que se estende para alcançar algo. E aqui, irmãos, ele está falando sobre 2 situações. Ele está falando de pessoas que têm muito e também de pessoas que não têm, mas desejam ter muito. Porque estas pessoas não querem ser inferiores às outras. Então essas pessoas desejam status, desejam estar bem na frente de outras pessoas. A satisfação dessas pessoas está na riqueza. Para estas pessoas, ser rico traz um brilho, né? Traz uma satisfação. Ela se sente acima das outras. O apóstolo João chama isso de soberba da vida. Veja, irmãos, que isso é contra o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo e contra o próprio exemplo que Jesus nos deu. Então, no versículo 43, o Senhor Jesus Cristo diz que é melhor cortar isso da nossa vida ou entrar com o corpo completo no inferno. Então, Jesus está nos advertindo aqui. Está dizendo para nós: tome cuidado com isso, porque isso pode levar você para o inferno. E aí no versículo 44,
ele vai dizer a respeito de pés que escandalizam, pés que te levam para o pecado, né? Então veja só, irmãos, aqui eu vou dar um exemplo bem simples de pessoas que acham que cometer um determinado pecado não tem problema. Então, vamos dizer assim, esse homem, por exemplo, né, toma banho, se arruma, se perfuma e toma uma mulher que não é sua. Veja que desde o começo ele planejou, ele se preocupou com isso, planejou, foi fazendo as coisas, tudo isso muito bem arquitetado, tudo isso muito bem planejado, e acha que depois o pecado será perdoado, o pecado será coberto, né? Mas na realidade, irmãos, um abismo chama o outro, né? E aí, alguns dias depois, vem a notícia da gravidez daquela moça. E ele, que já estava fazendo tudo escondido, não pode assumir publicamente o pecado de antes, né? Então, leva a moça para um aborto. Isso, irmãos, é a concupiscência da carne. Segundo o que nos ensina o apóstolo João. E aí, irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz que esses são os pés que escandalizam, né? E que é melhor tirar, cortar esse pé do que entrar inteiro no inferno. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está nos dando uma advertência. Tire isso da sua vida antes que você vá para o inferno por causa desse pecado. E aí, irmãos, Jesus ainda vai falar ali no versículo 47 a respeito do olho que escandaliza, né? Olhos que escandalizam, irmãos, são olhos que levam para longe de Cristo. Então, é a pessoa que, por exemplo, olha o carro do vizinho que é mais novo e pensa, eu vou comprar um mais novo. Olha o cargo do líder e pensa, eu vou trabalhar para ficar no lugar dele. Tem desejo por aquilo que não lhe foi dado do céu. É insatisfeito. Irmãos, atentem para o Evangelho, porque o apóstolo Paulo nos diz que se nós temos um teto sobre a nossa cabeça, né? Que ele fala, se nós temos com o que nos cobrir e temos o alimento, é para a gente se sentir satisfeito. E não o contrário, irmãos. Atentem para o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo diz aqui que se nós não tirarmos esse olho de nós, então o lugar que nos é reservado é no inferno. O apóstolo João vai chamar isso de concupiscência dos olhos. Irmãos, essa mensagem é muito séria do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que tirar do nosso coração tudo aquilo que não presta. Nós temos que tirar do nosso coração a satisfação das riquezas, porque a nossa satisfação deve estar naquilo que é celestial. A nossa satisfação deve ser pensar no galardão que temos a receber, na coroa da vida eterna, na companhia do Senhor Jesus Cristo, na companhia dos santos no céu, naquilo que vamos receber na glória. E tudo isso é pela fé, né? Nós não podemos nos deixar levar pela concupiscência carnal, irmãos. Nós não podemos, achar que vamos pecar, que vamos fazer qualquer coisa e esse pecado será coberto. Não é assim, meus irmãos. Nós não devemos planejar o pecado e fazê-lo com consciência. Não podemos fazer isso. E nós também não podemos nos deixar levar pela concupiscência dos olhos, ou seja, sermos atraídos por qualquer coisa aqui na terra e nos sentir insatisfeitos com aquilo que nós temos e buscar essas coisas terrenas. Isso, irmãos, são coisas que sujam os nossos corações. E por causa disso, meus irmãos, Cristo não se agrada. Todas estas coisas
nos levam para longe do Senhor Jesus Cristo e levam também a outros para longe do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler agora a carta de 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, que vão dizer assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, se seguirmos o mundo e o que ele oferece, o nosso lugar será o inferno, como o Senhor Jesus Cristo nos advertiu. Mas se nós mortificarmos a carne e seguirmos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, vamos permanecer para sempre, porque vamos adquirir a vida eterna. Então, irmãos, eu peço que hoje sejam abertos os teus olhos para estas coisas e que o Senhor Jesus Cristo lhes dê a direção de como ser, como viver, como sentir com os seus corações a necessidade pela palavra de Deus, por obedecer à palavra de Deus, para que sejamos salvos, para que sejamos unidos, irmãos. O pecado, irmãos, separa as pessoas. Mas quando estamos em Cristo Jesus, somos unidos em um só corpo. Bom, eu entendo que essa é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo quer que eu passe a vocês. E eu convido você que entendeu essa mensagem a orar comigo neste momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este tempinho, por este devocional, por esta palavra, pelo teu Espírito Santo e por Cristo Jesus, que é o nosso sacrifício. Pai, obrigada pela tua boa vontade para conosco. Senhor, eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha despertar os nossos corações, para que vejamos, Senhor, os nossos pecados. E eu peço, Senhor, que o Senhor coloque em nós arrependimento necessário, mudança de atitude, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê, Senhor, uma mente renovada pela tua palavra e que o Senhor nos ensine e nos ajude a caminhar em ti. Pai, em nome de Jesus Cristo eu peço pela libertação dos pecados, Senhor, daqueles que estão ouvindo e recebendo esta mensagem em seus corações. Ó Pai, muda, Senhor, transforma vidas, que este evangelho do reino venha para libertar a vida de muitas pessoas, Pai. Usa, Senhor, esse vídeo, usa também a vida dos nossos irmãos para compartilharem estas palavras, Senhor, pessoalmente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha trazer esta palavra, Senhor, sobre toda a terra, em o nome de Jesus Cristo. Usa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Usa sonhos, visões, revelações, Senhor, para que vidas sejam libertas e transformadas para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.